PARFOR é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, promovido por uma parceria entre o MEC e a CAPES. O programa fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de licenciatura, segunda licenciatura, formação pedagógica. No curso de Pedagogia PARFOR, as alunas estão cursando a sua primeira licenciatura. Todas elas são professoras da rede pública de ensino, municipal ou estadual, nos anos iniciais e na educação infantil. Esta primeira turma do curso de Pedagogia PARFOR ingressou na Unicinos no início de 2012. A ideia do documentário, fomentada pelas professoras Luciane Graziotin e Beatriz Fischer, em parceria com as professoras Rejane Klein e Laura Dallazen, foi justamente a de acompanharmos o processo de formação das nossas alunas. Mapearmos o perfil das alunas, suas expectativas ao ingressarem e os deslocamentos realizados por elas ao longo do curso é fundamental. Temos discutido muito com o grupo de professores que o nosso principal desafio no PARFOR é o de proporcionarmos para o grupo uma formação inicial e continuada que contemple as especificidades da turma e que possibilite a reinvenção do fazer docente dessas alunas professoras. Temos trabalhado no sentido de contribuirmos com o processo de profissionalização docente. Do mesmo modo, acreditamos que o PARFOR é um programa que potencializa as relações teoria-prática, escola-universidade. No curso, temos alguns projetos onde a relação escola-universidade é tematizada permanentemente. São eles Educas, PIBID e Unibrinq. O PARFOR faz parte de uma política nacional de formação de professores da educação básica e ele foi implementado aqui na Unicinos no primeiro semestre de 2012, segundo semestre de 2012 e agora nós vamos para a terceira turma. Eu trabalho a disciplina de História da Educação nesse programa e nessa disciplina nós realizamos um trabalho de sala de aula, enfim, de uma metodologia de ensino que é a análise de documentos históricos oriundos de escolas. E através da análise desses documentos, as alunas produzem um ensaio, escrevem um artigo. Foi na esteira desse processo que se teve a ideia, junto à coordenação, de organizar um projeto para acompanhamento da trajetória da profissionalização dessas alunas. Esse projeto se chama Território de Professoras, História e Memória de Formação de Alunas Docentes do PARFOR. Esse projeto ele já teve uma repercussão, ele está em andamento ainda, é muito inicial, mas já produzimos um trabalho científico que foi enviado para um congresso nacional, cujo título é O Ensino de História da Educação e a Profissionalização Docente, Desafios da Formação Inicial do PARFOR. O Educas é um programa de educação e ação social da universidade, que tem como foco central das suas ações o tema da aprendizagem, abrangendo duas dimensões. Uma delas, a aprendizagem das crianças e dos adolescentes que são atendidos nesse programa, e a outra, a aprendizagem dos estagiários enquanto alunos dos cursos de pedagogia ou licenciaturas e da psicologia, que vão fomentando o seu processo de formação a partir das práticas que são planejadas, executadas nas intervenções que realizam. Essas práticas ocorrem sob a supervisão de duas profissionais, uma da área da psicologia e a outra da pedagogia, sob a minha orientação desde 2011. Este programa oferece apoio especializado aos estudantes considerados não aprendentes pela escola, no sentido de reposicioná-los para que possam ter uma trajetória de sucesso. Nesse sentido, o programa realiza os atendimentos de modo interdisciplinar, articulando ensino e pesquisa em suas práticas. Busca estudar, discutir e problematizar num grupo sistemático de estudo e discussão sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças e jovens. Desenvolvem também
um trabalho junto às famílias desses sujeitos e junto às escolas que fizeram o encaminhamento dos mesmos para o programa. O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, é promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES, vinculado ao Ministério da Educação, e assumido integralmente pela Unicinos. Ele consiste, na verdade, em enviar licenciandos, alunos da graduação de todas as licenciaturas da Unicinos, para o espaço da educação básica, considerando a educação básica como um espaço formativo tão importante, ou pelo menos capaz de estabelecer um diálogo com a formação que a gente oferece na universidade. O projeto da Unibrinque, a Brinquedoteca da Unicinos, surgiu há alguns anos como um projeto de uma sala interativa, uma sala lúdica de experimentação de atividades e materiais artísticos. Hoje ela se constitui num espaço que interage com a comunidade, com professoras das escolas e também com crianças, além de ser utilizado pelas alunas dos cursos da Unicinos, principalmente o curso de pedagogia. A gente acredita que o processo criador do professor ele precisa ser exercitado. Se o professor não tem esse tipo de experiência, ele também não vai conseguir desenvolver essa proposta com os alunos nas escolas. Então, esse espaço da Brinquedoteca é um espaço aberto, uma espécie mais de ateliê do que propriamente de uma brinquedoteca convencional. No começo, quando nós entramos aqui, é um turbilhão de informações, assim, muitas coisas juntas, Nós não estávamos acostumados com esse ritmo. Tenho tido dificuldades, porque a gente para um tempo, E as dificuldades não é como a gente vê novinho que a criança dá. Chega assim sábado, sexta, sábado, a gente tá extremamente cansada, pela semana. Mas vir pra cá é muito gostoso. 20 anos fora das cadeiras escolares, sempre lá do outro lado, Eu como professora. E agora eu estou na posição de aluno. E claro que essa inversão de papéis, isso deu no começo assim, um certo choque. Estudei numa época em que o professor perguntava e tu respondia. Então era... Que ano foi descoberto o Brasil? Tal ano, era certo ou errado, tu não argumentava nada. Tem muito texto, que é uma coisa que eu imaginava, mas eu não tinha ainda total realidade do que é, Não tinha mesmo a leitura não tem, Estou começando, estou caminhando. A gente está sempre em busca de uma base e a gente não tem, às vezes, o hábito de procurar. Então aqui, através das nossas leituras, através dos nossos trabalhos, nós estamos aprendendo também a buscar mais. Como todo desafio tem aquele gostinho da vitória, Algumas notas eu já chorei, olha que não foram notas 10, mas foram notas do meu merecimento, que foi daquilo que eu li, daquilo que eu produzi. É pouco no início, é pouco, mas eu sei que eu vou evoluir mais. A preocupação da coordenação do curso, a preocupação dos professores em trazer uma dinâmica, uma metodologia para um grupo diferenciado, porque muitos professores trabalham com a pedagogia, mas no curso regular de pedagogia muitas pessoas nunca exerceram a profissão, muitos não fizeram magistério, então acredito que é uma visão diferente. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito armada, assim, olhando a ementa, vários preconceitos, linguagens culturais, mas isso, o que eu vou tirar? E daí, aos poucos, fui me surpreendendo pelas professoras, pela forma delas. Esse conhecimento também que a gente está adquirindo nesse momento, ir buscando, também ele nos traz uma confiança maior no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa atuação. E também existe uma melhora da autoestima, eu sinto isso. Na verdade, eu acho que tudo isso aqui é muito válido, porque é um ambiente diferente do que a gente está acostumado. A gente convive com pessoas de várias idades,
né? No meu caso, eu já tenho toda a trajetória de sala de aula, do meu percurso profissional, está enriquecendo demais o meu trabalho, a minha prática. Muitas coisas do que se vê aqui eu levo para o meu trabalho, eu levo para a minha prática de sala de aula. Então, para mim, está sendo tudo muito bom, muito proveitoso. Daí, quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz, ainda mais por poder ser formada e fazer outra graduação de bar. Tudo para mim, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que se a professora deixar a tarefa ali para nós todas vão sentar e vão fazer a tarefa, mesmo que a professora não esteja. Sabe? Tamanha compromisso, comprometimento com essa formação, né? As avaliações. A gente é muito mais produtivo ser feito seminários. Até pode dizer, questão de tu tem que estudar mais, tem. Mas eu acho que num seminário a gente aprende muito mais. Trabalhos em grupos. Agora a gente está fazendo trabalho em grupo. Meu Deus, como a gente está aprendendo. É difícil de se reunir? É bem difícil. É melhor fazer o trabalho individual? Mas quando é em grupo e tu tem um grupo que fecha, tu aprende muito mais. Toda a minha família me incentivou muito, mais do que eu esperava, né? Tenho um filho de 14 anos e ele faz arte no computador. Então ele me ajuda um monte com o trabalho, quando tem um trabalho, coisa assim. Ele sempre quer botar uma arte, ele sempre quer melhorar, sabe? Ele sempre quer, não mãe, vamos melhorar aquilo, vamos melhorar aquilo. E ele sempre quer melhorar, ele me incentiva um monte, né? E pra ele, assim, eu sinto que é um orgulho pra ele dizer assim, minha mãe é universitária, né? E a gente sente isso, né? E isso pra gente é gratificante, só é um motivo a mais, um incentivo a mais pra gente só continuar, né? A minha mãe me liga pra saber das minhas notas, parece que eu virei adolescente de novo. Contar, eu tirei 10, eu tirei 9,5. Esses dias fiquei triste porque eu tirei um 8. Mas assim, a família toda tá ajudando, incentiva, porque às vezes a gente chega caída mesmo, sabe? Com vontade de desistir, de largar tudo, porque é bastante tema, bastante compromisso. Mas eu acho que a família tem que apoiar pra gente se sentir, né, mais forte. E até colegas de trabalho, né? Ajudam bastante, assim, estão sempre incentivando e dizendo não desiste, porque vem em épocas que dá um cansaço, né? E não desiste, porque nós estamos te apoiando. Quando a gente está estudando, a gente abre os pensamentos, né? A gente vê tudo de uma maneira diferente. E uma coisa que eu sinto, assim, até me emociona muitas vezes, é a autoestima da gente que aumenta, né? Como profissional, como acadêmica, né? Então, acho que tu fica mais dentro da sociedade, dentro do meio acadêmico, tu cria certos valores mais positivos para ti, né? Na minha escola, eu era uma das poucas que ainda não tinha formação e a gente, enquanto aluno agora, tem um olhar diferente para as coisas, diferente de quando eu não tinha tanta bagagem, como as gurias disseram. Acho que isso conta e está ajudando bastante. Nós estamos discutindo muito sobre inclusão escolar, né? Então, assim, até tem um texto que a gente trabalhou que diz que a inclusão não é só o professor, né? A inclusão é da escola toda. Então, até eu vejo com outro olhar, assim, eu tenho que como gestora, você tem que me apropriar junto com o professor daquela inclusão, né? Uma visão assim que tu, às vezes tu tá fechada, mas com o curso, né, com a disciplina, tá ampliando assim mais. Agora a gente fala com confiança, a gente fala porque a gente conhece, né? Tem alguém fundamentando aquilo que a gente está dizendo, a gente tem mais certeza daquilo que a gente fala. Muitas vezes, assim, a gente faz aquela análise, assim, de comparar o que a gente vê na teoria com a nossa prática, né? Ou lá na escola, né? Acontece alguma coisa semelhante ou não acontece dessa forma, né? Coisas que a gente pode estar modificando aos poucos, né? Para melhor. Eu senti muita necessidade, que nem a gente fala aqui muito, né? Da teoria. Da questão pra gente ver, assim, a prática a gente tem, mas muitos problemas que a gente tem lá, a gente não tem os argumentos, como é que a gente pode resolver. É o que a gente conversa em sala de aula mesmo, né? Eu já consegui botar em prática, trazer, assim, essa teoria que a gente trabalhou aqui pra dentro, né, do meu grupo, dentro da escola. E eu achei isso bem... me surpreendi comigo mesma,
né? Que eu consegui fazer essa ligação, consegui trazer assim um ponto de vista diferente, né? A questão da reflexão, né? Da prática. Olha, a primeira disciplina assim, que me chamou a atenção foi a cenários na carreira. Porque aí a gente tomou contato com a realidade, né? O que é o curso da pedagogia, o que é a profissão do pedagogo, que ela não é assim tão valorizada. Eu tô tendo a alfabetização e letramento 1, porque eu sou apaixonada pela alfabetização. Foi o que me pegou, assim, que é o que eu tô dando maior destaque. E teve a história da educação, que foi a função de nós fazermos um artigo. Todo mundo apavorado, né, do primeiro semestre fazer o artigo. Mas foi super legal e um aprendizado incrível, que muitas, se não sei, talvez todas, se surpreenderam. Profissão docente, né? Que eu acredito que eu gostei, eu acho que a maioria da turma gostou bastante, porque era uma aula bem dinâmica, assim, trabalhos em grupos, né? Ela procurava diversificar vídeos, e aí tu debatia sobre os vídeos, seminário, sabe? Então, mexia bastante com o grupo, sabe? Integrava bastante as áreas dela. Gostei muito da disciplina da História da Educação, né? Nós fizemos um trabalho, um artigo, então, onde nós pesquisamos. Eu me senti assim muito bem pesquisando e olhando aquelas coisas antigas, aqueles objetos e documentos. Então, aquilo ali me marcou. Eu gostei muito. Gostei das outras disciplinas também, mas essa me marcou em função de eu gostar muito de história. Teve uma atividade que a gente fez, que era da LDB, e ela trouxe essa LDB como uma atividade que eu acho que foi bom, era uma forma gostosa de ler a lei. Então acho que foi bem, acho que todas as atividades que a gente fez assim nessa disciplina foram coisas dinâmicas assim que davam vontade da gente de estudar. Assim. No semestre passado eu me identifiquei muito com a professora Laura. O trabalho dela de levar a gente a campo, de buscar, de fazer o trabalho, de procurar. A gente fez um trabalho que me apaixonei, que foi sobre deficiência visual, que até estou pensando seriamente em fazer meu trabalho de conclusão. Gostei muito, a gente foi buscar, a gente fez um trabalho de grupo, entramos a fundo no trabalho, né? Foi muito produtivo, é uma coisa que me marcou, que eu guardo até hoje com carinho, assim, tá bem guardadinho aqui dentro. Quando vim pra cá, eu tinha uma expectativa que de repente ia ser mais, as professoras não iam estar tão presentes, talvez assim uma distância. Bem pelo contrário, assim, é facilitadora, elas se empenham em esclarecer, auxiliar, e tanto a coordenação do curso também muito presente, muito humana. Eu acho muito bom, que a gente tem assim, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo faz as mesmas coisas. Claro que sempre vai ter umas divergências uma que outra, porque nós somos todo mundo em um mundo diferente, mas eu acho que no todo da turma é uma turma muito boa. Que a gente se ajuda muito, que uma fica lembrando a outra que tem que fazer trabalho, que tipo de trabalho, quanto tem a nota desse trabalho, não esquece de postar o trabalho. A gente está sempre se comunicando de uma maneira ou de outra, mas que ninguém perca a esse dia de entrega de trabalho. Quanto ao entrosamento com os colegas, assim, foi super tranquilo. É um grupo bom, né? Somos bem ativas, acho que a gente não deixa passar nada para trás, o que tem que ser resolvido é resolvido. Às vezes dá algum outro desentendimento, não, mas algumas discordâncias, mas a gente acaba sempre resolvendo, tá bem tranquilo, assim. Eu cheguei com mais 3 colegas e me senti assim muito bem, fui muito bem acolhida pelo grupo, muita consideração pelos professores também, que me incluíram na chamada e vieram conversar sobre os conteúdos que eu já tinha, os trabalhos que já estavam em andamento. Sim. Alguns já estavam até já tinham acontecido, de que maneira eu poderia buscar, Então recebi muito apoio dos professores também. Foi muito bom. Eu vejo que são assim pessoas bem envolvidas, Que, como eu disse antes ali, acho que eles querem sempre o nosso melhor.
Eles cobram da gente bastante, né? Assim, alguns mais, alguns menos. Mas eu vejo assim, eu sei que eles têm que ser exigentes, né? Eu tô muito esperançosa com isso, sabe? Eu tô contando muito com isso. E assim, eu tô acreditando muito nisso, que né, eu falo todo dia na minha casa, que eu quero agora me formar. Porque eu já estive ali. Então, dessa vez eu quero me formar. Eu tinha uma visão da professora meio encantada, assim. Que eu tinha que cuidar, em cima de tudo, assim. Eu pensava que mais do que ensinar, eu tinha que tomar conta deles. Aí quando eu cheguei aqui, não só na disciplina de profissão docente, mas também na dicionários da carreira, eu vi que não era bem isso, assim. Que só com amor eu não ia conseguir resolver os problemas deles, né? Que eu tinha que ter um outro olhar da profissão. A gente comenta alguns métodos que eu já praticava e eu nem percebia, entendeu? E agora, quando a gente estuda mais os métodos, metodologias, daí eu vejo que eu já praticava, assim, alguns métodos diferenciados, né? Aqui a gente troca bastante experiências e conta coisas e assim vai somando mais e até levando ideias para a sala de aula. Essa parte da inclusão que a gente está aprendendo, trabalhando bastante também e que hoje está dentro das escolas, né? E que a gente vê que muitas vezes é largado lá dentro e a gente não está preparado para receber esses alunos, então nós estamos olhando, eu tenho um olhar mais diferenciado de como receber esse aluno, de como trabalhar. Eu, como professora, modificou a maneira de lidar com o aluno, perante o aluno, a diferença que está fazendo hoje com aquilo que eu sei. Eu tenho um olhar diferenciado com o aluno, porque eu consigo ver que estudando a gente consegue fazer muitas intervenções com mais significados com o aluno.